Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Minhas irmãs, hoje eu queria oferecer esse culto ao Senhor, clamando a Ele para que Ele entre com a providência que só Ele sabe na vida dos filhos de muitas irmãs que têm chegado aqui com suas queixas pesadas. Muitas delas têm adoecido, e só um mover de Deus no coração desses filhos, para que haja mudança efetiva e que o Senhor entre com essa providência que só Ele sabe. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler aqui 2 versículos, se você quiser apenas escute. Hebreus 11, versículos 1 e 6, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque apesar de todos os pesares, de todos os percalços enfrentados pela maioria absoluta de nós, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. O Senhor tem nos firmado os passos nesse alicerce bendito que é a tua palavra. Que no dia de hoje o Senhor venha abrir os olhos espirituais, tanto daqueles que ouvem presencialmente, quanto daqueles que ouvirão através do vídeo. Que o Senhor possa ministrar essa palavra de vida aos nossos corações, renovando o nosso ânimo e a nossa esperança. De um modo muito especial, quero clamar por aquelas mães que estão passando estreitíssimos, com filhos agressivos, filhos que têm enveredado pelo caminho da marginalidade. Que o Senhor entre também com a providência, e do jeito que o Senhor fizer, nós já estamos dizendo amém para aquilo que o Senhor fará nessa situação específica, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, mais uma vez a gente chega para falar de fé. Nunca foi tão necessário adubarmos o canteiro da fé com as nossas orações e até com as nossas lágrimas mesmo. Nunca se viu tanta necessidade de abraçarmos a fé com essa certeza que não se deixa abalar. Tudo concorre para que a gente perca o rumo, perca a fé, esmoreça diante das situações, não poucas, que têm assolado muitas famílias. Por isso hoje, mais uma vez, quero encorajá-los a exercitarem essa fé viva, essa fé que não dá margem a nenhuma dúvida. E eu queria até sugerir que vocês todos lessem o capítulo 11 de Hebreus, que é a grande galeria dos heróis da fé da palavra de Deus. Já lemos tantas vezes, mas cada leitura somos renovados.
O capítulo 11, como eu acabei de dizer, é chamado de Grande Galeria dos Heróis da Fé. E aqui encontramos um elenco de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Nem no passado, nem hoje. Eles exercitaram sua fé indo até as últimas consequências. Viveram e morreram por ela. Nada os demovia da certeza inabalável dos agires de Deus. Eles tiveram fé para viver ou morrer pelo que acreditavam. Não a fé pela fé. Muitos têm fé em muitas coisas, mas aqui se trata da fé no Senhor Jesus Cristo, naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e sustenta tudo com a palavra do seu poder. Aquele que mesmo nas situações adversas não perde o controle de absolutamente nada. E que nós possamos orar pedindo ao Senhor visão espiritual, que o Senhor nos dê a graça de enxergar as nossas vitórias com os olhos da fé. E quando a gente aprende a olhar nessa perspectiva, conseguimos tomar posse da vitória por antecipação. O Senhor é um Deus que não abandona aqueles que o buscam com interesse de coração. Os versículos citados nos apresentam 5 verdades acerca da verdadeira fé, a fé que opera resultados. Primeira verdade: a fé é a certeza das coisas que esperamos. E aqui não se trata de uma confissão do pensamento positivo, como muitos pensam, mas a certeza das infinitas possibilidades de Deus. Muitas vezes, aquilo que nós esperamos não vem do jeito que nós queremos. Mas quando o Senhor libera o fim de um sofrimento na vida de um servo de Deus, não estranhem a forma como ele vai agir. Porque aquela resposta que vem era aquela que era necessária para a situação, porque ele conhece todas as coisas. A segunda verdade: a verdadeira fé é convicção de fatos que ainda não são vistos. E aí você pode perguntar: não são vistos? Como são fatos? Não são vistos, pelo menos com os olhos físicos, mas já são fatos do reino espiritual. A carreira do servo de Deus nessa terra não é brincadeira. Muitas vezes nós vemos em muitos lugares cultos emocionais que levam as pessoas a fazerem coisas que, na saída dali desses eventos, todos muito cheios de apelos emocionais, parece que quando essas pessoas saem dali, pegam de volta aquela carga e levam para casa. Quando nós chegamos para cultuar, que nós não apenas entreguemos aquilo que tem nos entristecido e incomodado, mas que nos entreguemos ao Senhor, que Ele haja do jeito que precisa agir. A terceira verdade: sem fé não agradamos a Deus. Quando Tiago fala em se orar com fé, buscando sabedoria, ele dá o direcionamento dessa oração e diz: peça, porém, com fé, sendo
duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A dúvida já nos leva à derrota. Jesus disse a Pedro, quando ele tirou os olhos dele e colocou os olhos na tempestade, o Senhor diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida é sempre aquele porém que estraga a fé. De um modo especial, nós estamos falando presencialmente para mulheres de Deus, mulheres que têm enfrentado lutas tremendas. Estamos todas juntas nessa trincheira de oração, clamando ao Senhor para que Ele entre com a providência que só Ele sabe, repito, nessas situações específicas pelas quais todas nós, numa medida ou noutra, temos vivido. Aí vem a quarta verdade: aproximemo-nos de Deus na certeza que Ele existe. O nosso Deus é real, não uma lenda humana. É a fé genuína que nos conduz a esta certeza na palavra. E a quinta verdade: o Senhor recompensa aqueles que o buscam nessa firme convicção. Nenhum daqueles que esperam no Senhor e recorrem a Ele, nenhum será envergonhado. E eu repito, ao seu tempo, a resposta chegará. E essa resposta já está sendo preparada pelo Senhor. Enquanto Ele prepara a nossa resposta, Ele nos prepara para recebê-la. Porque nem sempre estamos preparados para aquilo que Deus precisa fazer na situação. O meu irmão mais próximo de mim, 4 anos mais moço do que eu, ele era uma pessoa que, eu não sei como era uma coisa daquela não. Ele só se metia em confusão, ele só se metia em encrenca, não tinha no mundo cristão que aguentasse. A gente já vivia num sobressalto. E aí nós começamos a orar, pedindo que o Senhor entrasse com a providência naquela situação. Claro que na cabeça da gente, sobretudo a minha, né, eu queria muito que ele tivesse sido alcançado e transformado pela graça de Deus. Ele deu todos os prejuízos que vocês possam imaginar e não possam aos meus pais. Espoliou a família de todas as formas. Um dia, ele foi abatido. Foi pesado demais. Veio o desespero da minha mãe, do meu pai, da família toda e tal e tal. E aí me ocorreu um pensamento: tinha que ser assim. Ele tinha que ser brecado. Ele tinha que ser freado. E é inevitável determinados pensamentos que vêm e a gente diz: meu Deus, não podia ter sido feito de outra forma. Mas ali eu aprendi a recuar e dizer amém e glorificar o Senhor por aquilo que o Senhor permitiu. Porque quem procura, acha. E eu quero repetir mais uma vez: o Senhor recompensa aqueles que o buscam nessa firme convicção. Nenhum daqueles que esperam no Senhor e recorrem a Ele
repito, será envergonhado. O Senhor entrará com a providência, de um jeito ou de outro. E seja como for, glorifiquemos. Aí eu queria trazer pelo menos 3 reflexões a respeito desse texto. Primeira, mais uma vez quero estimulá-los e estimulá-las, as que estão aqui presencialmente, a ler todo o capítulo. Vale a pena lê-lo e ver o testemunho de cada um, a começar pelo justo Abel, passando pelos santos profetas que viveram no passado. A esta lista podem ser acrescentados muitos outros nomes que viveram tanto tempo depois, até mesmo em nossos dias. O autor da epístola define fé como uma certeza daquilo que esperamos. Noutra versão diz, a firme convicção de fatos que ainda não vemos. Como assim? Fato é algo verdadeiro, que existe, não uma mera possibilidade. E aqui cabe uma pergunta: se fé é a firme convicção de fatos, como ainda não são vistos? Arrisco um palpite. Creio que se trate de algo que já podemos contemplar, sim, com os olhos espirituais. Essa certeza, ela é comunicada ao nosso interior pelo Espírito de Deus. E mais uma vez quero lembrar a igreja da libertação do pastor Malta do alcoolismo. Vocês imaginam uma pessoa que tomava meio litro de vodka pura por dia, e todas as tentativas feitas para dissuadi-lo daquela inclinação foram vãs. E naquela situação eu aprendi grandes lições da parte de Deus. E quando ele abanou o dedo na minha cara, me proibindo de falar sobre o assunto, eu digo: fica tranquilo, a partir de hoje morreu o assunto. Mas ele não me proibiu de falar com o papai. E todos os dias eu dizia: Senhor, agora é contigo. Até que chegou aquele dia, que a maioria aqui já sabe, eu já cansei, a gente vai ficando nova assim, vai repetindo as coisas 200 vezes. E um dia eu cheguei no frigorífico, ele esperou que eu apontasse, encheu um copo, e quando eu vou chegando na porta, eu pensei que ele ia sacudir em cima de mim, mas não sacudiu não. Aí ele jogou fora, mas primeiro ele olhou para mim e disse: este é o último copo de vodka que você vai ver na minha mão. Morreu e não bebeu mais. Deus é fiel. O Senhor é aquele que entra com a providência que só Ele sabe qual é. E quando essa certeza se estabelece em nosso coração dessa maneira, ninguém pode demovê-la de nós. A corrida da fé é ganha olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo de Deus. É Ele quem traz à existência o que ainda não existe do ponto de vista humano, mas já é uma realidade no mundo espiritual. Não desista do seu marido, do seu filho, do seu irmão, do seu parente, que está vivendo uma situação difícil, tenebrosa. Coloque-se diante de Deus. Clame ao Senhor. E já comece a dizer amém para aquilo que Ele fará naquela situação específica. Chame à existência a resposta de Deus, tão esperada, diante da situação experimentada por vocês. E certamente vocês verão a glória de Deus na situação. O que é que nós aprendemos com essa brevíssima meditação sobre fé? Primeira coisa, se fé é uma certeza inabalável nos agires de Deus,
A pergunta é: será que temos essa certeza? Ou confessamos essa fé quando estamos no meio da igreja visível, mas quando vamos embora, pegamos a dúvida e carregamos de volta? Essa certeza é a mesma da confissão do profeta Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa é a fé do tipo ainda que. E essa fé tem sido requerida de cada cristão contemporâneo. E à medida que nós avançamos, chegamos mais perto da segunda vinda, mais e mais necessitamos manifestar essa fé viva do tipo ainda que. Em segundo lugar, eu conheço muitos heróis da fé contemporâneos, tanto homens quanto mulheres de Deus, que experimentaram a sua fé da maneira mais profunda, mais difícil. Eles possuíam uma certeza inabalável. Fé é um dos aspectos do fruto do Espírito. E seu canteiro é a situação adversa. E sabe com que nós regamos esse canteiro? Com as nossas lágrimas. Sobretudo aquelas que nós derramamos na solidão do nosso quarto, quando todos vão embora e nós ficamos sozinhos, clamando ao Senhor por aquela situação específica. E ali nós vamos molhando o canteiro da fé com as nossas lágrimas. Em terceiro lugar, o autor da epístola, em sua explicação sobre fé, ainda diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sim, Deus é real e se torna presenteador ou galardoador, como diz o texto, daquele que o busca de todo o coração, tendo a certeza absoluta que ele é real. E a gente não está falando para uma ideia teológica ou falando para as paredes, mas falando com aquele que é o Deus vivo, vivo e verdadeiro, único capaz de transformar verdadeiramente as nossas vidas. E por último, por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. E se eu pudesse resumir tudo que nós acabamos de ouvir numa só frase, eu diria: tão somente confiemos naquele que pode mudar toda a nossa história e todas as situações pelas quais vivemos. Amém? Vamos orar umas pelas outras.